Muito bem, vamos para a nossa lição de número 5 da CPAD, a unidade da raça humana. Vamos falar de uma forma resumida, a unidade da raça humana textuário. Esse textuário é importante, como todo textuário, ele é a base de todo o nosso aprendizado aqui dessa lição de número 5, a unidade da raça humana. Nós vamos estar entendendo que quando Deus cria o ser humano, ele cria então a raça humana, tá? Texto áureo, não temos nós todos o mesmo Pai? Malaquias capítulo 2, versículo 10. Então está essa interrogação. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Outra interrogação. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Interrogação. Então a verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 17, do verso 22 ao verso 28. Introdução. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, somos todos seres humanos, e nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. Então, a raça humana é uma irmandade, tá? Então, não tem ninguém melhor que ninguém. Essa briga racial que alguns querem dentro de algumas ideologias é totalmente contrário à palavra de Deus. Nós vamos estar discorrendo sobre isso. No primeiro tópico, a unidade racial do ser humano. O objetivo desse primeiro tópico, apresentar a unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Então, há a teoria do evolucionismo, né? Ou a teoria de Darwin. Nós, cristãos, que amamos a Bíblia Sagrada, nós somos contra a teoria do evolucionismo. Então, nós cremos no criacionismo. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas. Alguém diz assim: ah, pastor, mas isso aí é porque está na Bíblia. Então, isso é o que está na Bíblia. Agora, a teoria da evolução é uma teoria, não tem prova nenhuma concreta de que houve um Big Bang e de aí milhares de anos de evolução chegou até nós. Tanto é que o ser humano complexo como se nós formos falar que o ser humano evoluiu, ele evoluiu no que? Sendo que os nossos pecados hoje são tantos ou mais como eram dos nossos antepassados, não é isso? A maldade continua reinando no coração do homem, e a evolução que a gente vê no ser humano é quando ele encontra Jesus. Não estou falando placa de igreja, não. Estou falando quando ele encontra Jesus, tem sua vida transformada. Aí sim é verdadeira evolução espiritual, né? Vamos lá, o item 1 aqui do primeiro tópico. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se ao ato criativo do Todo-Poderoso e não ao processo de evolução, é o que nós cremos. No item 2, a unidade racial do ser humano. Nós temos que entender o seguinte: ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Então, dentro de alguns estudos que a ciência também fez, é provado que todo ser humano vem de um único tronco genético, e nós sabemos que é o Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana, por isso que Malaquias 2:10 está dizendo: não temos um único Pai. O texto áureo: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, a raça humana é uma só. De que raça você é? A humana. Não importa se está na China, se está na África, está na Europa, Estados Unidos ou no Brasil, na América do Sul. A nossa raça é a raça humana, tá? O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, o racismo é algo contrário à Bíblia Sagrada. Então, não é admissível o racismo em qualquer, nem
até mesmo se a pessoa tem uma outra religião, se a pessoa crê de uma outra forma, que nós entendemos que essa forma não conduzirá ela aos céus, nós temos que respeitar, nós temos que pregar sim, colocar nosso ponto de vista, mas o respeito está sempre acima de tudo, né? A unidade psicológica do ser humano, conquanto diversos culturalmente e eticamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Então você pode pegar um ser humano de qualquer parte do planeta, ele tem, nós temos uma unidade psicológica, viu? Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. Então, as mesmas aflições que tem um homem nascido nos Estados Unidos, tem um homem nascido na África, na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares. Então, dentro da psicologia, tanto é que a depressão é a mesma doença que atinge tanto pessoas de alto nível, pessoas mais ricas ou mais pobres, porque isso é dentro do ser humano, faz parte aqui dentro do ser humano, é algo do íntimo dele. Então isso é uma prova de que nós temos uma unidade psicológica, não? A síntese do primeiro tópico: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica corroboram a unidade humana, tá? Parte 2, segundo tópico: a unidade linguística original da humanidade. Qual é o objetivo? Discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. O item 1, a língua original da humanidade. Então nós não sabemos qual era essa língua original, tá? Então você vê você fala o hebraico, né, que os judeus praticam. Então esse hebraico ele veio depois da Torre de Babel, tá? Então essa primeira língua ali, a língua, essa língua primeira, primordial ali, que todos falavam o mesmo idioma, então nós não sabemos qual era essa língua. Mas nós sabemos o seguinte, que Adão, ele era capacitado na linguagem verbal, ele falava com Deus, imagina, toda viração do dia ele falava com o próprio Deus. Eva, quando foi criada, também tinha essa capacidade verbal também de comunicação. Tanto é que o Todo-Poderoso Criador, quando eles pecaram, o Criador transmitiu a eles aquilo que estava de errado, transmitiu de forma verbal. E também a própria Bíblia Sagrada, que hoje nós temos a Bíblia Sagrada por escrito, mas nós sabemos que a tradição dela veio por tradição verbal. Até Moisés, a tradição bíblica era verbal, passada de pai para filho, a história que ele ouvia e contava daquela mesma forma para que se pudesse manter, aquela fé no Deus que criou todas as coisas. Depois Moisés começa escrevendo o Pentateuco, não é mesmo? A confusão linguística, o item 2 aqui, a confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu. Então o povo se uniu, mas se uniu para o mal. Então tem que ter unidade sim, tem que ter união sim, de pensamentos, de ações, mas nós temos que procurar unir para o bem. Então quando era uma só língua, o povo se uniu, mas criaram um estado ateu, criaram ali um estado secular e quiseram fazer uma grande torre para chegar aos céus. Então, até hoje, o homem quer chegar aos céus de diversa forma, mas não tem outro caminho para se chegar aos céus a não ser através do Senhor Jesus Cristo. É o único caminho, né? O item 3 aqui, ó. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Então, como estavam fazendo a Torre de Babel, nosso Deus disse assim: desçamos e confundamos as línguas. Então, na Torre de Babel, as línguas foram confundidas e cada um foi para uma parte do mundo e foram criando ali os países, foram criando ali as tribos, nações e línguas, né, conforme cada um então falava. Então, era uma linguagem só primeira, e Deus fez com que viesse várias linguagens para que o povo pudesse fazer aquilo que ele tinha mandado fazer. Já tinha dado uma ordem: crescer e multiplicar-vos. O item 3 é indício da linguagem primitiva. Então, apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um único tronco linguístico. Se você pegar mesmo uma língua muito distante, que é o português e o chinês,
você vai ver alguma coisa, alguma característica, alguma familiaridade. Por quê? Porque o tronco linguístico original é um só, tá ok? A síntese: houve uma língua primitiva seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Parte 3, o tópico 3, que o objetivo é refletir sobre a unidade em Cristo. Então, em Cristo todos somos um. O pecado universal de Adão. Adão foi o primeiro homem, então quando Adão peca, esse pecado é transmitido a todos os homens. Não adianta também nós queremos culpar o Adão. Ah, pastor, o culpado é o Adão. Não. O Adão, quando ele peca, está representando todos os homens. Então, todos nós pecamos. Então, se nós reclamarmos do Adão, se eu disser para você, se fosse você lá, você faria diferente? Não, o Adão representa o homem. Então, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, ou o último Adão, conforme registra para nós, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 47, chama Jesus de último Adão e também de segundo Adão, que o primeiro homem terreno falhou, o segundo homem é espírito vivificante, esse não falhou. Então o segundo homem é Jesus, o segundo Adão é Jesus, ele veio morrer na cruz do Calvário e venceu todas as coisas por nós, né? Então estamos falando aqui do pecado original. Então Adão era representante de toda a humanidade e Eva representante também de toda a humanidade, porque ela era a mãe. O próprio nome Eva significa mãe de todos. As consequências universais do pecado de Adão. Então o pecado de Adão gerou a morte. Instantaneamente ele morreu espiritualmente. Mesmo que ele viveu 930 anos, depois experimentou a morte física também. Morte nada mais é do que separação. Quando ele experimentar a morte física, o corpo vai para a terra, alma e espírito vai para o que Deus tem determinado. Ou para o paraíso, ou para o inferno, correto? Mas assim que Adão peca, ele experimenta uma morte espiritual, viu? Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Então, em Jesus, e como o primeiro Adão falhou e trouxe pecado, o segundo Adão, ou o último Adão, ele traz a reconciliação com Deus, né? Em Cristo somos uma única família. Então, todos os seres humanos são irmãos, mas em Cristo nós formamos uma família que é chamada família dos santos. Em 1 Coríntios 12, 13, a família dos santos. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza da morte. Então, a morte é algo estranho para nós, porque nós fomos criados para sermos eternos. Nós fomos criados para ser eternos. Por isso que a morte é estranha para nós, viu? Conclusão. A síntese do tópico 3. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção por meio de Cristo. Então, da mesma forma, estamos ligados a Adão quanto ao pecado, nós também estamos ligados a Cristo quanto à redenção. Agora, querendo ou não, nós já trouxemos a herança genética do pecado de Adão. Agora, Cristo veio para reconciliar. Cabe a quem? Cabe a cada um de nós aceitarmos a Jesus. Não é placa de igreja nem religiosidade. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, viu? Perguntas. Vamos para a nossa pergunta. Conclusão. Nesta lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família. Portanto, todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Então, existe só uma raça, a raça humana. Pergunta número 1. A que se deve o aparecimento do ser humano no universo? Se deve ao ato criador do Todo-Poderoso, ao ato criativo, viu? Segundo a Escritura, existe mais de uma raça? Não. Só a raça humana. Você é raça humana, aquele que está na China, na África, na Europa, Estados Unidos, Oceania, todos nós somos raça humana. Está lá em Malaquias 2:10, viu? Qual é a origem dos diversos idiomas? Torre de Babel. Falava-se uma única língua, mas se uniu para o mal. Deus confundiu as línguas e cada um foi para o seu canto, cada um foi para uma região do planeta, né, povoá-la. Porque todos pecaram em Adão, conquanto o pecado de Adão fosse particular, quer dizer, ele particularmente pecou, mas ele é um representante humano. Então por isso que diz que todos pecaram, tá certo? Como Cristo desfez o pecado de Adão, através da sua morte na cruz do Calvário, ele desfez o pecado de Adão e venceu todas as coisas por nós. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.